A seus postos, Aliança Rebelde, está começando mais um Desnazificando, seu podcast quinzenal realizado pelas coordenadoras do NEPAT, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Autoritarismo e Totalitarismo da UFMG. Aqui quem fala é Ana Viana. Aqui é a Bárbara Deotti. E aqui é a Maria Visconti. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema super inédito aqui no Desnazificando: a percepção de meninas e meninos sobre a Segunda Guerra Mundial e a ocupação nazista na França. Para isso, a gente tem uma convidada super especial, a Franciele Becker, que desenvolve sua pesquisa de doutorado em História no Instituto de História do Tempo Presente da Universidade de Paris 8, e também faz parte do Pensar os Extremos, nossa rede interdisciplinar de estudos sobre nazismo, memória e guerra. A sua pesquisa é desenvolvida a partir de 716 dossiês de jovens internados em 2 centros de observação para delinquentes juvenis na região parisiense, de 1941 até o final da década de 1950. A temática da percepção de crianças e jovens sobre os conflitos militares, como a Segunda Guerra, é algo que intriga não apenas historiadoras e historiadores, como também outros profissionais que trabalham com esse recorte, além, claro, da sociedade em geral. No cinema, por exemplo, são muitos os filmes que trazem uma perspectiva infantil para problematizar as atrocidades cometidas nesses conflitos. Uma produção recente que aborda esse assunto é o premiado Jojo Rabbit, do diretor Taika Waititi. Inclusive, Fran, depois, se você quiser contar pra gente o que você achou dela, a gente vai adorar. Entre acertos e equívocos, essas produções costumam levantar os ânimos e discussões com relação ao trauma e à vivência da guerra. Quais são os limites éticos para evocar uma perspectiva infantil em narrativa sobre a Segunda Guerra? É possível trazer efetivamente uma visão infantil ao jovem do conflito que não relativize o sofrimento? As crianças e jovens percebiam a guerra de forma diferente? Ou somos nós adultos que achamos que elas não refletem sobre essas atrocidades e tendemos a minimizar as suas próprias percepções? Essas são apenas algumas provocações para iniciar aqui o nosso debate. E, bom, sem mais delongas, vamos chamar agora a Franciele para conversar sobre elas com a gente. Olá, meninas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer demais o convite, através da Maria. Hoje eu vou estar um pouquinho mais próxima da Ana e da Bárbara, vai ser muito legal discutir isso tudo, e também os encontros, né, do nosso grupo interdisciplinar estão sendo muito legais. Em breve eu também vou participar para apresentar minha pesquisa por lá. Eu acho que essas trocas são muito importantes no processo de pesquisa. A gente se sente bastante solitário, né? É legal a gente estar entre os nossos, mesmo que à distância. Acho que a Ana já falou bastante coisa do que a gente vai comentar, e a gente vai, aos pouquinhos, desmembrando essas respostas, dando algumas pistas para elas, né? Então, acho que eu vou começar me apresentando, falando bastante da minha formação. Eu sou formada em História na UX, na Universidade de Caxias do Sul, lá do Rio Grande do Sul, e durante os 2 anos finais eu trabalhei com pesquisa, e foi lá que eu comecei a construir esse caminho que eu estou trilhando na história da infância. A gente tinha um projeto que era numa instituição masculina para jovens infratores, e a gente trabalhava com as formas de ser jovem e de como se escrever, a escrita de si como jovem nessas instituições. Então, foi ali que eu comecei a focar, né, principalmente nessa questão da infância institucionalizada, e começar a preparar meu projeto de mestrado, que foi sobre as políticas públicas e as políticas institucionais durante a ditadura militar brasileira, durante a ditadura civil-militar brasileira, com um foco grande no Rio Grande do Sul, mas tentando ver também o caso nacional das FEBEMs, né? As FEBEMs, elas são criadas em dezembro de 64, elas têm uma ligação muito grande ideologicamente com o golpe de 64, com a ideologia de segurança nacional. E eu queria ver como é que isso na prática se dava nas instituições de acolhimento e de institucionalização de crianças, e eu peguei o caso de Caxias do Sul, que era uma cidade que tem uma estrutura muito grande de assistência, tanto para criança pobre quanto para criança infratora. E essa fronteira entre criança pobre e infratora, ela é bem instável o tempo todo até hoje, né? E então foi aí que eu comecei a me focar nessa questão da história da infância. Depois eu fui professora, depois do mestrado, gostava muito de trabalhar com temas de história contemporânea, sempre foi o que eu sempre gostei, e comecei a trabalhar com essas escritas de si, né, de jovens adolescentes, os meus alunos, se colocando no lugar de sujeitos históricos, escrevendo como se fossem esses sujeitos históricos, como eles viveriam a guerra, esses períodos sensíveis. Eu vou retomar isso em algum outro momento desse podcast, mas aí eu decidi largar tudo no Brasil, porque a situação já estava ficando bastante complicada a partir de 2015, e meu namorado mora aqui na França, né? Ele já morava aqui em Paris há muito tempo, e a gente namorava à distância, então tem também
questão bem pessoal envolvida. E ele diz, vem para cá, tenta fazer teu doutorado aqui, o Brasil já não está mais dando certo, isso ainda era 2015, então, quer dizer, a gente nem imaginava quanto ia piorar. E eu vim, meio sem muito rumo, mas já pensando no doutorado, até que eu encontrei, depois de 2 anos de procura, foram 2 anos buscando um orientador, um professor que me apresentou um fundo de arquivos maravilhoso, em que jovens delinquentes falam sobre a Segunda Guerra Mundial. E falam como eles viveram a guerra e falam como eles vivenciaram esse período de uma forma geral. Então, eu meio que juntei toda essa minha trajetória numa coisa só, né? Desde a minha graduação em História, a minha primeira pesquisa, o meu mestrado até hoje, para conseguir falar desse tema que é bastante inexplorado, apesar de a gente ter algumas imagens assim, meio clichês de criança em guerra, criança vítima, criança em sofrimento. É muito mais do que isso. Eu tô pegando a história da Fran aqui para servir como inspiração, porque eu também quero sair desse pandemônio. Se tudo der certo, ano que vem não estarei mais aqui, porque, né, não dá mais e tal, realmente, né? Se em 2015 estava ruim, em 2021 tá realmente só o poço do Chernobyl. Mas, enfim, Fran, uma coisa que sempre me chamou a atenção desde que a gente começou a conversar, que eu conheci o seu perfil e tal, antes até de eu me aprofundar no tema, assim, essa questão dos grupos de juventude, porque no meu mestrado eu trabalhei com um grupo de resistência que era estudantil, né? A Rosa Branca, eles não eram mais adolescentes, né? Já eram adultos, mas ainda assim a questão de ser jovem e participar da resistência também está muito presente. Então, acho que esse episódio também vai ser muito interessante para poder pensar sobre isso. E uma coisa que me chamou muita atenção, lendo o seu texto que você mandou para a gente, foi a possibilidade dessas meninas e desses meninos reescreverem a sua própria biografia a partir da guerra, né? Isso que você está falando da escrita de si. Eu achei isso muito curioso e eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente sobre quem são esses sujeitos, né, que usam esse acontecimento para se repensar, né, a guerra, e também para se reescrever, se existem contextos familiares e sociais comuns entre eles, quais são os motivos que levaram eles a fazer isso, enfim, conta para a gente aí. Bom, então, antes de responder objetivamente a tua pergunta, eu vou dar um contexto um pouco maior sobre o que são os centros de observação, essas instituições com as quais eu trabalho, e como é que eles geram essas fontes com as quais eu trabalho. O Centro de Observação, ele foi uma instituição criada na França em 1941, mas de uma forma mais ampla, realmente espalhada pelo território a partir de 45, mas eram instituições que serviam para ajudar o juiz de menores, o juiz do Tribunal de Menores, a decidir sobre um veredito para esses delinquentes. Então, o menino lá cometia uma infração, cometia um delito, ele, em vez de ir direto para a prisão, o juiz a toque de caixa ter que resolver o caso dele sem muitos elementos, foram criadas essas instituições que serviam também para triagem, né, um pouco desses casos, em que esses jovens ficavam mais ou menos 3 meses em regime fechado, então eles sentiam como uma prisão, né, mesmo que não tivessem as barras da prisão comum, eles estavam num lugar fechado, onde eles eram vigiados 24 horas por dia, e eram observados, ou seja, tentavam ver no comportamento desse jovem, através de exames psiquiátricos, psicológicos, exames médicos, testes escolares, não era uma escola, era meio que uma escola de mentirinha, né? Mas através de testes escolares, redações, aulas de aritmética, aula de história, eles faziam de tudo para tentar entender os motivos da delinquência desses jovens. Também investigava a família, então ia ter uma enquete lá de uma assistente social que ia procurar famílias, a gente chega a ter 15 páginas sobre a família, ao ponto de eu saber até se tinha banheiro ou não no apartamento desse menino, né? Existem todos os detalhes. Ao final desses 3 meses, eles enviavam para o juiz uma síntese de 2, 3 páginas, em que o juiz tinha todos esses elementos, com esses experts todos, né, aprovando esse relatório, e a partir desse relatório, lá no final, o juiz dizia se esse menino ia voltar para casa sem pena nenhuma, se ele ia cumprir uma pena de prisão, se ele ia cumprir uma pena de liberdade vigiada, enfim, eles tinham uma gradação de penas. Aí, durante esse simulacro de escola, né, que eram, na verdade, testes projetivos psicológicos disfarçados, eles perguntavam para essas crianças, qual é a maior alegria da tua vida? Qual é o seu maior medo? Conte a sua vida. Ou quem é a pessoa mais importante para você? Ou então, nas aulas de história, eles perguntavam lá, quais são os acontecimentos que você se lembra desde 1939?
Então, esses espaços, que eram espaços de aula, entre aspas, porque não eram aulas realmente, era um lugar onde eles falavam muito sobre a vida e sobre as experiências deles. Então, eu tenho centenas de redações, são 300 redações, 300 exercícios de história, 150 desenhos, também tinham desenhos com esses temas projetivos, em que eles mostram como eles viveram a guerra, como eles enxergaram a guerra e como eles se sentiam em relação à guerra. E isso é uma fonte absolutamente rara na história da infância, porque a infância não deixa traços. Se não é fora da escola, de um acervo escolar, você não tem traços da infância. A infância não se impõe e escreve sobre ela no tempo dela. Normalmente a gente vai ter muitas crianças da guerra que vão escrever as suas memórias depois de serem idosos, né? Então existe todo um trabalho de memória que aconteceu, todo um tempo que passou, daí ele não é mais aquela criança. Ele se lembra do que ele era como era criança. Então, quer dizer, para o historiador ter essas fontes feitas no calor do acontecimento, eu, por exemplo, tenho uma redação sobre o sentimento daquele menino com o fim da guerra na Europa, escrita no 9 de maio de 45, dia depois. Né? Então, esse tipo de registro, que é difícil de você ter em grande quantidade, fora alguns diários como o da Anne Frank, vamos dizer assim, né, são extremamente raros. Então, para mim, foi uma maior alegria ter encontrado esse acervo, ter tido também autorização para pesquisar, porque ele é um acervo confidencial, porque como tem dados médicos, né, ele fica sob sigilo durante 120 anos, então todos os nomes que eu vou dar para vocês aqui são nomes inventados, né. Estava fechando minha base de dados com 700 nomes de crianças para poder mudar os nomes de todo mundo essa semana, tô ficando meio maluca, mas consegui terminar. Porque realmente os dados são confidenciais, então tudo que eu falar para vocês são situações reais com nomes fictícios. Aí, então, um dia eu estava no meu arquivo, pesquisando o arquivo das meninas. Eu trabalho com 2 centros de observação, né? O centro de Savigny-sur-Orge, que é o centro masculino, o centro público, e que reuniu 5 centros de triagem que existiam durante a guerra, num só no pós-guerra. Então, eu chamo globalmente como o centro dos meninos. E um centro feminino que chama Cheville-la-Rue, que depois eu vou mostrar para vocês que ele é bem diferente e não é um centro público. E a gente vai falar depois sobre isso. Mas um dia, enfim, eu estava lá buscando esse acervo, eu estava trabalhando com o acervo das meninas, meu orientador me ligou no fim da tarde e me disse, eu tenho um caso maravilhoso para a tua tese, a gente está buscando nesses acervos uns casos para fazer uma exposição sobre a infância da justiça, porque ele é um dos curadores lá, ajuda num memorial Enfants Justiça, em Crianças na Justiça, ele é um dos curadores das exposições. Encontrei um caso maravilhoso, é um menino judeu, órfão de pai e mãe, os dois foram assassinados no campo de concentração, e um soldado americano decidiu adotar esse menino. Ele convence o soldado americano fica com muita simpatia por eles, né, na verdade uma empatia pela situação do menino, e decide adotar ele. Só que daí não consegue, ele acaba indo para a França, esse menino, ele é alemão, judeu alemão, e ele acaba na França, e a gente encontrou esse caso dele porque ele foi taxado como vagabundo, né, vadio, que é um dos motivos, né, um dos delitos da infância é a vadiagem. Aí eu adorei, anotei a referência, vou olhar a caixa, porque eu fazia uma amostra das caixas, não olhava todas. Beleza, vou anotar, é um caso de 1950, então é um período que eu fiz uma amostra pequena, para mim era ótimo eu ter um caso a mais, assim, já ter referência do caso. Eu fui buscar o caso e eu descobri que era tudo mentira. O menino era só alemão, todo o resto era mentira. Ele não era filho, ele não era judeu, em primeiro lugar, os pais dele estavam vivos, ninguém tinha morrido nessa história. Ele convenceu esse soldado americano, que era muito jovem, era um menino de 20, 22 anos, meio que pegou ele como um irmão mais novo, né, uma empatia assim de irmão, e era tudo mentira. Eu fui destrinchando essa história, eu descobri 3 dossiês com 3 nomes diferentes, ele criou 2 outros nomes falsos, né, além do nome real que eu vou descobrir lá no final, ele vai ser descoberto porque ele tem uma cicatriz na mão, e um funcionário do centro vai lembrar dessa cicatriz, eu conheço esse menino da cicatriz, aí eles vão começar a buscar, vão começar a interrogar ele até que ele fala a verdade. Então eu descobri que ele fez toda uma ficção de guerra. E o caso dele é um dos casos mais interessantes, porque são 3 identidades, mas eu encontrei pelo menos mais 2 casos em que eles conseguiram mentir sobre a própria identidade durante 5, 6 anos. Inclusive, enganando instituições como a UNRWA, essa força-tarefa da ONU na reconstrução europeia, que vai dar assistência para as vítimas. Eles enganaram todo mundo. Um monte de autoridades diferentes, de 2 ou 3 países, em alguns casos. E por que isso acontece? Por que eles fazem isso? No caso desse menino, que a gente vai chamar de Johann aqui, desse menino alemão, é uma questão muito de um problema familiar dele. Né? O que acontece? A mãe dele, alemã, ela teve um caso com o patrão dela,
e ele nasceu desse caso da mãe, que era uma empregada com um patrão, uma empregada doméstica. Ele é gêmeo, então ela teve ainda 2 filhos, né, desse patrão, e obviamente ele jamais, né, assumiu essas crianças, então ela teve que criar sozinha esses gêmeos, e ela meio que projeta essa culpa dessa relação que ela nunca, esses filhos que ela nunca quis ter, e dessa violência que ela sofreu de não ser assumida, nos filhos. Então ela trata muito mal ele e a irmã gêmea dele, por eles serem bastardos. Ele vai ter, em algum momento, um padrasto, então ele tem uma figura masculina de referência, mas ele tem muita mágoa da mãe dele em relação a isso. Tanto que no centro de observação, ele vai escrever 6 cadernos. 6 cadernos. Ele escreve, bota letra de música da época, adolescentes são assim, né? Letra de música. Ele botava letra de música, que era meio que umas marchas militares às vezes. Mas ele escrevia, e ele fala, eu tenho vontade de cuspir na sua cara. Ele escreve em alemão, e eu pedi para traduzir, eu não entendo alemão, né? Eu quero cuspir na sua cara pelo que você fez comigo. O que ela fez com ele? Em algum momento, ele provavelmente era um adolescente que estava dando problema para a mãe, e provavelmente ela tratava ele dessa forma que ele fala. Ela colocou ele numa escola, num centro de juventude que foi evacuado para uma zona bem longe do país, na época dos bombardeios, a partir de 43. Ali ele vai ter, então, um afastamento total da família, ele perde todo esse contato, e ele vai se aproximar da juventude hitlerista, então ele vai ser recrutado, como todos na idade dele, ele devia ter uns 14, 15 anos nessa época. E aí ele vai começar uma outra história. Ele vai roubar alguma coisa do diretor desse centro da juventude hitlerista, ele é mandado para a prisão comum por roubo. Durante a liberação da Alemanha, ele vai bater no guarda da prisão, vai fugir, vai encontrar as tropas americanas e começa a seguir as tropas. Então, ali ele começa a seguir as tropas e ele cria uma história. Eu não posso ser um menino da juventude hitlerista nesse momento. Eu tenho que ser outra pessoa. Quem que eu vou ser? Eu vou ser uma vítima da guerra. Aí ele se transforma em vítima da guerra, ele convence esse soldado americano que caiu na mentira que ele tinha falado, e ele mantém essa versão e outras versões diferentes para várias pessoas, porque ele cria 2 identidades, né? Em primeiro lugar, ele vai ter um sobrenome, depois ele pega o sobrenome do soldado e diz que ele foi adotado, e vai inventando, até que em 1950, na França, descobrem, por causa de uma cicatriz que ele tem na mão, que ele era aquele mesmo menino que tinha sido atendido 2 anos antes, e a história dele toda é descoberta. Então, normalmente, são crianças que têm algum problema familiar, algo que eles querem esconder. Tem o caso de uma menina, por exemplo, cuja mãe era colaboracionista, ela é acusada de ser amante dos soldados alemães, mas ela tinha relações muito próximas com os alemães e ela vai ser fuzilada pela resistência em 44, na época da liberação do país. Essa menina, nos anos 50, ela é super renegada pela família do pai, porque o pai traído, ele era apaixonado pela mulher, e na hora que vão fuzilar a mulher, eles dizem, me fuzilem também, já que vão fuzilar ela. Então, os 2 pais dela são fuzilados pela resistência, porque a mãe era acusada de colaboração, e ela inventa, escreve e fala que os 2 eram resistentes e foram assassinados pela Gestapo. Então, ela inverte os polos da guerra, porque é difícil para ela aceitar que a mãe dela era colaboracionista, e ela sofreu a vida inteira com uma negação, ela era totalmente renegada pela família do pai, que não gostava dessa mãe, que, segundo eles, teria levado ao assassinato do filho, né? A decisão foi dele, de, enfim, morrer junto com ela. Mas ela transforma isso tudo para tentar mudar a própria biografia. Eu não sou filha de uma colaboracionista, eu sou filha de uma resistente, que ajudava os paraquedistas que caíam lá, que eram jogados, né, para as missões do solo francês, ela dava comida para eles, eu vi isso acontecer, ela fala, e não, ela não viu. Né? Então, eu encontrei 50 casos, mais ou menos, assim, de ficções de guerra, né? Eles entendem as questões que estão envolvidas na guerra, eles sabem de que lado eles devem estar naquele momento, então eles transformam, eles mentem sobre as suas próprias vidas para se encaixar nesses novos padrões. Não é comum, mas não é incomum ao mesmo tempo, né? De 700 e poucos casos, eu devo ter lá uns 40, 50, que em alguma medida, né? Claro, o caso desse Johan é meio que o máximo que a gente pode ir dentro desse contexto, mas a gente tem pequenas mentiras, desde pequenas mentiras, um menino lá que fugiu de casa porque tinha roubado não sei o quê e disse que os pais tinham morrido no bombardeio. Meu filho, é muito fácil de descobrir que teus pais estão vivos, e descobrem, tu fugiu de casa, é só por isso. Né? Mas é para mostrar meio que a infância, essa juventude, eles têm noção
do que está em jogo, de que lado está lutando contra qual lado, e de que lado eles devem se posicionar para tirar proveito, né, por alguma situação pessoal. Fran, eu não sei se você falou e eu perdi, mas qual que é a idade desses jovens que você está trabalhando? Eu não falei e pensei agora quando eu ia comentar. Em média, eles podem ser enviados, considerados delinquentes ou enviados para centros de observação a partir dos 14 e vai até os 18. Mas a média, e isso é bem normal, até no Brasil, em qualquer lugar que você vai buscar, normalmente vai ser entre os 16 e os 18. É a idade principal, sei lá, 60%, 70% vai estar nesse período, entre 16 e 18 anos. Sendo que, se esses jovens eles fossem presos muito próximos aos 18, as penas e o tempo que eles passariam nesses centros, porque em alguns momentos eles ficam mais de 3 meses no centro de observação, quando não tem para onde mandar, eles ficam até 1 ano ou 2, depende do caso. Poderia ultrapassar os 18 anos e até os 21, que é os 21 é a idade da maioridade civil na França, né? A penal é aos 18, aos 21 é a civil, então eles poderiam ultrapassar 18 anos e estarem ainda nos centros, mas na média é entre 16 e 18 mesmo, a maioria. Nossa, Fran, fiquei, assim, muito interessada com a sua fala, assim, esses casos são uma dimensão que a gente não para pensar, né, assim, muito, muito curioso, muito intrigante, assim, achei incrível essa pesquisa. E um aspecto que você aborda e que eu também achei muito interessante é justamente sobre como que essa vivência é para as meninas, né, e como que elas especificamente aparecem dentro da guerra, né. Essa temática, ela ganhou alguma repercussão aqui, né, com a tradução do livro da Svetlana Alexievich, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, né, eu já li esse livro, a gente já indicou ele, e mais recentemente, um livro que a Ana está lendo agora, Bruxas da Noite, que é sobre o regimento aéreo feminino russo, da Ritana Armeni, mas, né, a gente tem obras recentes saindo sobre isso, mas ainda assim são pouquíssimas pessoas que estudam isso, né, assim, são poucos estudos sobre essa perspectiva feminina ainda, né, então, eu volto para a sua pergunta, né, como que é esse rosto de menina dessa experiência no centro de observação? Então, eu queria ter uma resposta diferente para essa pergunta, eu queria mesmo. Mas, infelizmente, e tem explicações, eu vou tentar, né, dar esse contexto todo, o rosto de menina no centro de observação é a menina depravada, prostituta, amante das tropas alemãs. É essa menina do clichê da mulher da cabeça tosada, né, dessa mulher que vai ter a cabeça toda, né, tosada pelos resistentes no fim da guerra. Tem muitas imagens aqui da França, isso foi um fenômeno aqui na França. Infelizmente, é essa a visão. Eu queria, desde o início, ver, era uma das minhas perguntas, né, para o meu acervo, como o fato de ser menina fazia com que essas meninas tivessem, com que elas tivessem uma impressão diferente da guerra, como se elas vissem a guerra diferente dos meninos. E eu não consigo responder essa pergunta. E por quê? Porque existe uma impossibilidade arquivística, existe um lugar de fala negado. E agora eu vou falar um pouco mais sobre o Centro de Observação Feminino. Enquanto o Centro de Observação Masculino, Saint-Vinícius Orge e os outros centros que foram anexados a ele no pós-guerra, eram 5, 6 centros e depois virou um só, ele é um centro público, onde você vai ter funcionários públicos aplicando aqui esses testes e vai ter toda uma lógica laica por trás disso, porque a França tem muito isso, né, essa questão republicana e laica. O centro feminino, ele é privado e ele é ligado a uma ordem religiosa. Então, o centro de Chevy-la-Rue, ele é ligado a uma obra de irmãs, de freiras, que vão colocar religião em todos os lugares. Então, tem educação religiosa, vai ter todo esse caráter religioso. E até 1948, eu começo em 41. Chevy-la-Rue já existia desde o final dos anos 30, como um centro de triagem, onde essas meninas delinquentes ficavam um tempo, não tinha uma observação estritamente, né, organizada, mas que já existia alguma observação, e ele existe até hoje, e mudou um pouco, mas existe até hoje. Só em 1948 eu começo a encontrar redações em que elas podem falar sobre a guerra. Antes de 1948, nenhuma redação era proposta para elas. Elas não tinham espaço para escrever ou para dar a fala delas sobre aquilo, em nenhum lugar.
todos os casos de dossiês, eu tenho, para vocês terem uma ideia, isso faz com que eu tenha um acervo de meninas muito menor do que de meninos. São 716 casos, eu tenho 544 meninos e 172 meninas. Elas são minoria. Eu não consegui fazer 50 por 50, isso ia fazer com que eu reduzisse todo o acervo, não tinha sentido nenhum. Enquanto a maior parte dos meninos, eu vou dizer lá, 70% dos meus dossiês é 41, 45, a maior parte dos dossiês com redações femininos são do pós-guerra, são dos anos 50, em que elas falam, assim como os meninos, de temas como os bombardeios, os prisioneiros de guerra, a ocupação, mas elas não têm um espaço para mostrar as experiências dela, porque esses adolescentes dos anos 50 eram crianças na guerra. É bem diferente ser adolescente e ser criança. E os meninos, eles têm essa experiência de adolescente. As meninas tiveram espaço totalmente negado, não se criou um lugar em que elas pudessem falar sobre a guerra. Então, o que eu vou ter? Eu tenho muitos dossiês de meninas de 41, 45, mas são dossiês onde a guerra aparece normalmente ligada a situações de controle da sexualidade delas. Então, meninas que foram enviadas para o centro de observação, depois de serem prostitutas, saírem com os soldados alemães que ocupavam Paris. A maior parte desses meninos e meninas são de Paris. Esses 2 centros são na região de Paris, na periferia. E esse soldado saía com essa menina, de forma legal e ilegal, porque existiam bordéis legais, controlados pelos alemães. E ele descobria que ela tinha uma doença venérea. Quem vai saber? Pegou dele, pegou de alguém? Bom, a culpa era dela. Ela era mandada para esse centro de observação porque ela tinha uma doença venérea, porque ela era uma depravada. Então, é esse tipo de menina, são essas as meninas com quem eu tenho contato. Né? Essas meninas que saíam com as tropas, isso vai acontecer tanto com as tropas nazistas quanto com as tropas aliadas, porque a gente vai ter uma presença massiva de americanos na França, de estadunidenses, porque eles são a principal exército, digamos assim, a principal força que vai atuar na liberação da França, né, em número, junto com os franceses. Então, a gente vai ter muitos casos de meninas saindo com tropas francesas, americanas e alemãs. Então, infelizmente, essa visão da guerra que eu posso ter, eu não consigo ter outra visão da guerra, né, sobretudo em relação a essas narrativas, porque a minha tese ela se chama Quando os Jovens Narram a Guerra. Ela é focada nas narrativas, nessas redações, nesses desenhos, dessa forma de contar a guerra. E isso foi totalmente, infelizmente, negado no caso das meninas, né? Agora, ok, vamos falar então do rosto de menina que eu tenho. Eu tenho o rosto de menina que é esse clichê da menina vagabunda, da menina, entre aspas, puta, dessa menina depravada, né? Tem uma expressão francesa que é mauvaise fille, essas meninas más. E é essa menina que eu tenho. O que eu tenho? O que eu posso dizer sobre elas? Eu posso dizer sobre elas que, em primeiro lugar, existe uma paranoia com a prostituição. Todo e qualquer ato de liberdade sexual é visto como prostituição. Eu tenho evidências de que, em muitos casos, elas estavam apaixonadas por esses soldados. E os soldados estavam apaixonados por elas. Né? Eu tenho o caso, por exemplo, e aí vocês vão ver que vai ter um monte de coisa ao mesmo tempo, é um caso meio que exemplar. Ela ia se casar com um soldado americano. Isso já é pós-guerra, é 47, 48, não é durante a guerra. 46, 47, talvez não tanto, além. Só que ele é negro. Então, bom, é um soldado negro americano, não é um soldado americano. Existe essa diferença. Então, essa menina ela vai ser vista como depravada. Essa relação que ela tem com um soldado que é maior de idade, obviamente, e ela devia ter uns 16, 17, quase 18 anos, essa relação é vista como prostituição. Qualquer coisa é vista como prostituição. Um outro caso, por exemplo, essa menina é vista com uma amiga maior de idade, e essa reconhecidamente é prostituta, elas saem do cinema juntas. Na saída do cinema, a polícia para as duas para pedir os documentos. Essa menina mostra os seus documentos. Na carteira dela tem a foto de um soldado nazista. Ponto, prostituta. Leva. Era a mínima evidência de uma presença masculina próxima dela, era o suficiente para fazer com que ela fosse mandada para esses centros. E qual vai ser, de uma forma geral, eu estou falando para qualquer crime, mas esses crimes, entre aspas, sexuais, vamos dizer assim, isso vai ser bastante importante, isso vai ser bastante evidente, qual é que vai ser a pena principal aplicada para meninos? Para meninos, vamos falar um pouco dos meninos primeiro para a gente poder comparar. A maior parte dos crimes que a gente vai ter chegando nos centros de observação são infrações econômicas, vamos dizer assim, roubo,
receptação, venda de carta de alimentação, né, aqueles tickets de alimentação da época do racionamento, esses crimes ligados a conseguir dinheiro ou conseguir alguma vantagem econômica. E, em segundo lugar, vai ser vadiagem, que é onde cai qualquer coisa. As meninas também vão cometer esses roubos e esses crimes econômicos, essas infrações econômicas. Mas a gente vai ter uma gama gigante de meninas que vai ser presa por vadiagem. E aí entram todas as questões sexuais. Ok, os meninos, o que acontece com eles nesses casos? Na maior parte das vezes, eles vão ser liberados para a família sem processo nenhum, ou vão ser colocados em liberdade vigiada, ou seja, eles voltam para casa e vão ser acompanhados por um agente da polícia de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, eles vão acompanhar até a maioridade, ou eles vão ter penas super curtas, que às vezes o tempo que eles ficaram no centro de observação já passou, 3 meses. Beleza, cumpriu a pena, vai embora. As meninas, na maior parte das vezes, vão ser mandadas para casas do Bom Pastor. E a gente conhece, é a mesma congregação do Brasil. Essas casas que acolhem meninas que são desregradas, meninas que são depravadas, meninas que precisam de um acompanhamento estrito, no caso religioso, e onde elas vão ficar até os 21 anos. São penas gigantescas, porque isso é uma pena que você vai viver. Você está privada da sua liberdade, você não está podendo viver a sua juventude. Então, tem meninas com 15, 16 anos que vão chegar lá e vão ficar 5 anos numa instituição, porque saíram com o menino à noite e não voltaram a tempo do toque de recolher, porque existia o toque de recolher da guerra, ou porque foram vistas com um soldado paquerando num parque de diversões. São coisas ridiculamente pequenas que fazem com que as meninas sejam muito mais punidas e muito mais controladas. Eu não tenho quase nenhum caso de menino questionado em relação à sua sexualidade durante a guerra toda. Eu tenho 2 casos. De um menino que é estuprado por um soldado, e aí é sério, então óbvio que isso tinha que ser, né, mencionado, e um outro menino que vai ser enviado para trabalhar na Alemanha pela mãe. Ele tem 14 anos, ele está no campo de trabalhadores, ele vai ter sua primeira relação sexual com uma alemã maior de idade. Isso também tem que ser mencionado. Né? Segundo ele, a relação foi consentida, mas ele tinha 14 anos e ela não. Obviamente, esses 2 casos são importantes, mas são os únicos 2 casos, são casos de potenciais violências sexuais. As meninas, a sexualidade delas é colocada em primeiro lugar o tempo inteiro. É uma obsessão para achar indícios de prostituição. E onde eles veem indícios de prostituição, eu vejo meninas de 15, 16, 17 anos vivendo uma sexualidade muito mais livre do que a gente imagina que existia nos anos 40. Meninas que já sabem o que querem, que já entendem até as consequências disso, né? As consequências no sentido, né, de, sei lá, estarem com o soldado X ou soldado Y, mas que vivem essa sexualidade delas. Algumas por necessidade, algumas acabam sendo prostitutas porque, por exemplo, porque precisam de dinheiro, isso é uma realidade. Na França foi uma realidade por causa das condições econômicas durante a guerra, mas o meu grande desafio nesse capítulo, né, um dos capítulos, vai ser o meu 3º capítulo, é tentar tirar elas desse clichê, mostrar que existia meninas comuns ali, e isso, só isso. Nossa, Fran, eu achei muito importante a sua fala e também como que para certas questões é tão difícil de estudar porque às vezes a própria natureza das fontes impossibilita, né? Certas questões ou certas abordagens, por exemplo, como você falou, você muitas vezes não vai ter fontes do período da guerra, e são fontes que você tem para os meninos, né? Então, por exemplo, já não tem como estudar da mesma forma, né? É uma questão que a gente não tem muito o que fazer sobre isso, né? Sem dúvida, é uma coisa que me frustrou muito no início, e eu me indignei muito. Naquela época, eu me lembro quando eu estava no acervo do Centro Chevy, meu orientador me chamou para dar uma aula sobre esse acervo, porque é um acervo que foi liberado, eu fui a primeira pessoa a acessar esse acervo de forma legal, era um acervo que estava jogado no porão dessa instituição, e 2 historiadoras, a Véronique Blanchard e a Anne Tomazeau, conseguiram acessar, porque pediram para as freiras deixaram, elas foram lá e no meio da poeira pegaram o que deu para pegar, né, tiraram as fotos do que deu, mas estava sem inventário, estava totalmente desorganizado. Aí elas conseguiram brigar muito com essa instituição para que isso fosse doado. Isso também é interessante, né, como o percurso que as fontes fazem, e quem não é historiador não tem muita noção disso. O percurso burocrático e as tensões políticas, ideológicas por trás de uma fonte ser versada, ser enviada para um arquivo. Essa instituição religiosa existe até hoje, mas ela foi comprada pela Fundação Rothschild, em algum momento aí, que agora eu já não me lembro de cabeça, mas foi tipo anos 90, anos 2000, sei lá, não faz muito tempo, nos últimos 30, 40 anos.
Então, ela não é mais uma instituição religiosa. Existe como um centro que acolhe ainda meninas, mas adultos também. E era religiosa até 20, 30 anos atrás. E a Veronique, sobretudo a Veronique, porque a Veronique é uma funcionária pública ligada à justiça francesa, ela brigou muito para que essa congregação liberasse os arquivos para que ele fosse para um centro departamental, que é tipo como se fosse um centro regional de arquivos, que tem muito aqui na França, que é onde eu pude acessar. Só que a minha pesquisa, inclusive, eu estou assim, globalmente atrasada no meu doutorado 1 ano, porque demoraram 9 meses para me liberar essas fontes, que já estavam inventariadas, classificadas no arquivo, e as freiras, no último momento, disseram, não, a gente não quer mais que vocês tenham acesso. E quando essa instituição que envia as fontes diz que não, acabou. Aí a gente começou a brigar. Bom, então vamos em cima da Fundação Rothschild, porque se eles compraram a instituição e os locais, eles são donos do que estava dentro, não é mais das freiras, não é mais das irmãs. Aí, bom, conversa com a Fundação Rothschild é gigantesca, ninguém chega em lugar nenhum, ninguém chega num presidente que se importe ou que possa dar um ok final para isso. Eu estava num lugar nenhum, estava batendo contra a parede, eu disse, eu não vou fazer uma tese só sobre meninos, ponto. Eu quero a parte das meninas. Isso é uma questão que eu quero. De algum jeito a gente vai ter que dar um jeito. A gente vai ter que encontrar uma saída. Daí meu orientador, conversando com a Veronique, essa que é funcionária, nossa colega também de laboratório, ela tem vários projetos que a gente tem em comum, ela falou, peraí, tudo bem, era uma instituição religiosa, mas eles estavam prestando serviços para a justiça francesa. Então, lá no fim, quem mandava dinheiro por cada um que estava internado no centro, era a justiça francesa, isso é da justiça francesa. Com esse argumento, depois de 9 meses, liberaram. Então, eu fui a primeira pessoa na França a acessar, né, de forma legal, tendo uma derrogação, uma carta que diz lá que eu posso acessar e fotografar e mexer nessas fontes todas. Então, vocês veem, tudo isso, né, essas instituições religiosas, que são normalmente quem atende o público feminino, isso não é uma coisa francesa, no Brasil é exatamente igual, existe uma resistência muito grande que a gente mexe nesses arquivos. Né, porque a gente sabe que o cotidiano dessas meninas, eu não vou dizer que elas eram, sei lá, torturadas, colocadas numa solitária, não, mas era extremamente duro. Era extremamente cerceador, era extremamente disciplinador, muito mais do que no caso dos meninos, muito mais do que no caso dos meninos. Né? Então, existe uma resistência nesse julgamento, né? A gente não está aqui para julgar, mas assim, o historiador vai colocar isso em contexto, vai fazer as comparações, então essas coisas vão aparecer, né? Essas incongruências da própria justiça e desses centros. E é isso, assim, foi uma briga para conseguir acessar. A partir do momento que eu consegui acessar, eu descobri que não existia nenhuma redação até 48, eu fiquei pé da vida, porque não tinha nenhuma redação da guerra. Poxa vida, como assim? Não tem nenhuma redação da guerra. Aí meu orientador me chamou para dar essa aula, que eu comentei no início dessa fala, e eu acho que eu tô falando bastante, gente, mas eu falo mesmo, vocês vão me cortando, pelo amor de Deus. Ele me convidou para dar essa fala para as alunas dele, ele dá uma aula num curso de serviço social, e eu fui apresentar essas fontes, né? Porque as ciências sociais são dos sujeitos principais, né? Entre esses funcionários nesses centros. E eu mostrei. Olha aqui as redações que são pedidas para as meninas. Como cuidar de um bebê de 6 meses? Prepare um almoço de família para 10 pessoas, você tem apenas tantos francos para isso. Era esse tipo de redação. Em 90% dos casos que se pedia para as meninas, elas não tinham aula de matemática, elas não tinham aula de história, elas não tinham aula de geografia, elas só tinham aula de economia doméstica, para serem belas, recatadas e do lar, né? Era isso. E eu comecei a me exasperar, a me indignar. Claro, lá pela Santos eu comecei a encontrar as redações em que elas tinham um espaço parecido com o dos meninos para falar da vida delas. Isso acontece, eu tenho lá um número importante. Mas mesmo assim, se eu for colocar lado a lado, e os lugares de fala dos meninos e das meninas, intencionalmente ou não, são absurdamente diferentes. Rapidinho, só falar um negócio. Eu acho muito engraçado essas coisas, porque é muito o trabalho do historiador detetive, né, que tem que ficar descobrindo essas coisas, e como nesse tipo de caso, né, as ausências também falam muito, né, o fato de não ter essas redações e de não ter os temas das redações, não ter as disciplinas também, tudo isso diz muito, né, muito, muito, quando você coloca no contexto, né, você consegue fazer um caminho ali para entender como que era realmente muito diferente. Eu achei isso muito, muito interessante. Bom, Fran, sobre a próxima pergunta, acho que talvez vai ser até muito interessante, já que a gente começou a falar dessa questão de gênero, né?
uma das coisas que você menciona é sobre como esses centros de observação viam a guerra como uma oportunidade para que os jovens melhorassem as suas vidas, né? Que é algo muito doido para vocês falar no meio de uma guerra. E talvez algo até muito mais cristão ligado à religião, especialmente no caso das meninas, né? Já que os centros eram instituições religiosas, como se participar desse conflito fosse uma forma de espiar os pecados ou espiar essa culpa, né? Então, eu queria que você contasse um pouco mais para a gente sobre qual visão que guia esses profissionais para essa percepção, né? E então, como é que fica o posicionamento dos jovens nesse caso, né? Eles aderem a essa ideia ou eles se opõem a ela? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que nesse caso, quando a gente fala a guerra como oportunidade de melhorar a sua vida e como redenção, não necessariamente é sobre o engajamento na Segunda Guerra Mundial. A minha discussão aqui vai ser o capítulo 5 ou 6 do meu planejamento nesse momento, é que o engajamento militar, o alistamento militar, ou seja, você se alistar no exército, era visto, sobretudo no caso dos meninos, isso não é colocado no caso das meninas, como uma forma de espiar a culpa deles, né, se melhorar em termos de caractere, de vida, enfim, para eles meio que se arrependerem das suas escolhas, se tornarem pessoas melhores. Por que acontece? Isso é uma coisa bastante comum e no Brasil vai acontecer também. O exército ele é visto como uma saída para as classes mais pobres, de uma forma geral. Né? Seguir uma carreira no exército ou entrar para o exército pode ser um momento em que você vai ter uma estabilidade econômica, né, que a sua família vai poder depender de você, do seu salário, você vai ter um salário fixo, você vai ter, sei lá, uma trajetória que lá no fim, se você for vários graus acima, você pode até chegar numa posição bastante importante. Então, o exército é visto como lugar para as classes populares se darem bem na vida, mesmo que o bem seja ser soldado e não mais do que isso, que é o que acaba acontecendo para a maior parte desses recrutas, desses jovens que chegam no exército. Então, vai acontecer muito de existir uma certa, como é que eu posso dizer, eles vão incentivar esses jovens a se engajarem no exército. Só que tem uma coisa é se engajar no exército do Brasil, e aqui eu vou fazer a piada do meio fio, gente, desculpa, que eles vão ficar pintando meio fio de branco. Ou seja, é um país que não é beligerante, é um país que não está envolvido em nenhuma guerra, a gente sabe que a gente não vai lutar em guerra nenhuma, e que esses meninos, eles vão ter funções, assim, que vão ter a ver, às vezes, com segurança pública, mas nem isso, vão ter funções administrativas, ou você vai ser muito mais para passar aqueles 2 anos do alistamento obrigatório, quando eles não conseguem se livrar. É diferente o contexto brasileiro do contexto francês. A França não para de se envolver em guerra. Ela vive em guerra. A gente sai da Segunda Guerra Mundial em 45 para entrar na Guerra do Indochina logo depois. A gente sai, a Guerra do Indochina que vai ser a do Vietnã, quando for, né, contra os Estados Unidos. A gente vai sair da Guerra do Indochina para entrar na Guerra da Argélia. E a Guerra da Argélia drenou milhares de jovens franceses para uma guerra, que eles uma guerra sem nome, porque eles não chamavam nem de guerra na época, que vão morrer por uma causa que não é a deles, que é a causa do colonialismo. Esses jovens dos anos 50 já estão pensando em outra coisa. Então, o risco real de você ser engajado, ser alistado no exército e morrer é muito grande. Tanto que só nas minhas fontes eu pude descobrir uns 3 ou 4 que foram para a guerra e morreram, depois de passarem pelo centro de observação durante a guerra ou do pós-guerra. Né? Alguns viraram até herói de guerra. Mas isso era muito usado como argumento. E eles mesmos, as próprias famílias vão reivindicar isso. Eu quero ir para o exército, e aqui na França tem a Legião Estrangeira também, que tem um pouco mais essa coisa da aventura, dessa coisa de você ser meio que um mercenário, né? Eu quero fazer parte dessas tropas, né? Porque é uma forma de eu me tornar uma pessoa melhor. Né? Alguns que vão ter pais militares mortos na guerra vão querer seguir a carreira dos pais. Né? Então, quero me engajar, porque meu pai morreu no campo de honra, né? No Champ d'Honneur, que eles falam aqui, no campo de honra, no front, e eu quero vingar o meu pai, eu quero, né, resgatar a honra da minha família. Então, tanto a sociedade, esses meninos e as famílias, quanto a justiça, né, o centro de observação, vem como uma boa saída. Né, o alistamento, o engajamento real no exército. Isso eles podiam fazer a partir dos 17 anos. Então, acontece muito dos meninos estarem no centro e dizer assim, eu quero me engajar. Aí o juiz diz, se tu for te engajar, a gente te libera. Isso é um condicionamento para a liberação deles. Agora, as meninas não têm essa opção, isso não é dado como opção para as meninas, mas existem alguns casos que eu encontrei nos anos 50 de meninas que querem ir para a guerra.
Então, tem alguns casos de meninas que veem a guerra da Indochina, por exemplo, como uma guerra da qual elas querem participar. Claro, acho que num dos casos ela fala que ela quer ser enfermeira, que é aquela meio que a função clássica feminina na guerra, a retaguarda. Mas a gente vê que essas meninas querem fazer parte, né, dessa cultura de guerra, de alguma forma, que elas reivindicam também algum lugar nesse quebra-cabeça, né, que na França, que nem eu falei, que nem eu falo, meu orientador, né, e talvez eu dê esse título para alguma apresentação que eu faça, ou mesmo alguma parte do capítulo, né, é quando as crianças da guerra fazem a guerra. Porque é a geração dos anos 40 que vai fazer a guerra na Argélia. Porque a maior parte dos alistamentos que vai acontecer vão ser dos jovens ali já nos seus 18, 20 anos. Então, se você tem 18, 20 anos em 1960, necessariamente você nasceu em 1942. É a infância da guerra, né? Ou são aqueles jovens que um pouco mais velhos passaram pela guerra. Então, o exército é visto como uma das saídas para esses meninos, né? E como a maioria das classes populares, são de famílias operárias, ou nem isso, são famílias ainda mais precarizadas, que os pais não têm um emprego fixo, enfim, eles veem efetivamente como uma saída. Aproveitando que você está falando sobre essa participação dos jovens no exército e tudo, né, a gente queria puxar um pouco o gancho do posicionamento desses jovens, né, porque você menciona que alguns se voltam para a resistência e outros se vão para a colaboração, né, como que isso aparece nas suas fontes, né, como que esses jovens aparecem nessas fontes dessa forma, como que os centros se posicionam com relação a isso, né, se institucionalmente falando, esses centros têm uma posição frente a esse conflito, frente à ocupação? Antes de eu responder essa pergunta, eu me lembrei de uma parte da pergunta anterior que eu acabei não respondendo, que é aquela questão de espiar a culpa como um sentimento cristão, né? Ou seja, ir para o exército para tentar espiar essa culpa, né, num sentido meio cristão. Eu acho que na França, como é muito laico todo esse processo político, todas essas questões administrativas, a França é bastante desligada da religião de uma forma geral, eu colocaria mais uma perspectiva Foucaultiana mesmo, né, desses corpos que têm que ser tornados úteis. Mais do que espiar uma certa culpa, é você ter uma legião de jovens pobres que são vistos como delinquentes para sempre, ou seja, você é delinquente uma vez, você vai ser delinquente a sua vida inteira, que são etiquetados como delinquentes, vão ter esse estigma, e bom, se você vai para o exército e vai morrer pela nação, você está se tornando útil, né? Eu acho que a ideologia vai mais para esse lado do que para a questão religiosa, né? Que na França isso passa bem ao largo, quando você está falando de uma instituição pública mesmo, né? Que é bastante laica. Agora, falando sobre a questão da resistência e da colaboração, especificamente, eu encontrei poucos casos de engajamentos efetivos, seja na resistência, seja na colaboração. Posso contar numa mão, literalmente. São pouquíssimos casos de jovens que, por exemplo, esse menino largou tudo, foi para a clandestinidade e está na resistência. Esse menino se engajou mesmo ao lado dos nazistas, ele é um colaboracionista, o termo cabe para ele. Muito poucos. Né? Eu vou falar um pouco mais, mas o que acontece, de uma forma geral, a maior parte dessa juventude com a qual eu trabalho, que na maioria das vezes é francesa, existem estrangeiros, mas é uma majoritariamente francesa, eles estão muito mais preocupados em sobreviver à guerra, que na França é uma ocupação, né? Ela se traduz muito mais na ocupação, né? Os nazistas ocupam em 1940 e vão embora só em 1945, em algumas regiões. Então, eles são muito mais preocupados em sobreviver no dia a dia do que necessariamente de se posicionarem. Tanto que a França, quando vai fazer aquelas discussões acaloradas sobre a França colaboracionista, era todo mundo colabou, é a forma francesa de... é o apelido, né, colabou. Era todo mundo colabou. Não, gente, a maior parte da população, pobre, remediada, classe média, estava preocupada em sobreviver. O preço do pão aumentava todos os dias. Você tinha que fazer uma fila de 3, 4 horas na frente da padaria para não conseguir pão nenhum no final. Você comia 200 gramas de carne por semana em alguns momentos. Ou nem isso, você não comia carne. Você passava invernos sem calefação nenhuma. Invernos que, por exemplo, ontem aqui estava menos 13 de sensação. E naquela época existiam pelo menos 2 invernos durante a guerra, o de 40 e o de 44, se eu não me engano, que foram extremamente frios. Você está falando de uma massa de uma população que não tem muito que se embrenhar em colaboração e resistência, eles estão querendo sobreviver. Então, eles consentem de uma forma mais ou menos consciente aquilo tudo, mas na verdade estão na deles, acomodados, como a gente tem um historiador que fala desse acomodamento, para sobreviver.
né? A gente vai ter uma massa enorme. E isso que eu falo, que os meninos têm poucos que vão para resistência à colaboração, isso se reflete nos adultos. São muito poucos os adultos que vão, é uma minoria que vai para resistência, e é uma minoria que vai, uma minoria ainda menor do que a da resistência, que vai para a colaboração. Efetivamente, a gente tem muito pouco colaboracionista. E um pouco mais de resistentes, mas que também é um número muito pequeno. Então, tem alguns casos de meninos e meninas que eu posso citar para vocês. Tem o caso de uma menina miliciana, que aqui na França existia um grupo paramilitar que chamava La Milice, a milícia, tinha esse nome, era meio que uma SS francesa, né, um grupo paramilitar que se vestia de preto, inclusive, também, tinha hino, tinha tudo. E eram extremamente violentos na caça aos resistentes e aos judeus. Então, tem uma menina que ela vai para a milícia, conseguiu o cartão de milícia dela, de miliciana. Ela atuou numa cidade onde existia um massacre horrível contra os judeus. Eu não sei se ela teve alguma implicação, porque o processo dela não cita, mas no mesmo momento exato em que ela atuava como miliciana naquela cidade, eu não vou saber o número, mas algumas dezenas de judeus foram colocados num poço e foram cimentados vivos. Foi um massacre horrível, e era o grupo da milícia, né, o perpetrador desse massacre, e essa menina era miliciana naquela época. Então, né, o grau de cumplicidade dela, ou de participação, eu não sei, mas ela podia efetivamente ter participado. Eu tenho o caso de uma menina judia comunista, então vamos lá para o outro extremo da coisa, que foi levada para Cheville-la-Rue em 1942, que é o ano mais, vamos dizer, o ano mais fatal para os judeus na França, é o ano em que começam as grandes deportações, onde começa a linha direta a Paris, Auschwitz. E ela é judia comunista, ela vai ser presa por infração ao Estatuto dos Judeus, então ela tinha uma identidade falsa, provavelmente. Ela é mandada para Cheville-la-Rue e, por algum milagre do destino, ela não foi entregue, ela foi liberada. Eu vou descobrir que ela acaba sendo deportada para Auschwitz em 44, então 2 anos depois, ela é encontrada em outra região da França, vai ser mandada para Auschwitz, ela sobrevive. Somente 2.000, eu acho que são sobreviventes de Auschwitz da França, né, que foram mandados para lá da França, e ela é uma dessas pessoas, e ela era uma menina judia comunista. Então, ali, se a gente tem essa caracterização como comunista, e ela é mandada para a prisão por isso, a gente sabe que ali existe um engajamento efetivo. Vichy, o regime de Vichy, como a gente chama, né, o período na França, quando a capital deixa de ser Paris, a capital vira alemã, né, são os alemães que mandam aqui, e Vichy, lá no centro do país, vira a nova capital, com um governo colaboracionista chefiado pelo Marechal Philippe Pétain. E existia toda uma ideologia por trás de Vichy muito forte, que eles chamam de ideologia de revolução nacional. Parece a Revolução de 64, é a mesma pegada em vários aspectos. E a ponto de você ter a foto do Marechal na sala da escola, né, um negócio mega personalista e populista, no pior sentido que esses termos podem ter, que vai também para as zonas ocupadas. Então, aqui em Paris também rolava essa mesma forçação de barra, essa mesma manipulação ideológica nas escolas. Eu tenho, para vocês terem uma ideia, uma única redação em que o menino parece convencido dessa ideologia vichista. Ele fala, eu quero ser o soldado da France Nouvelle, da Nova França, né? Como eles falavam, eu quero ser este homem novo. Ele fala de uma forma explícita, meio caricata. Uma única redação. A maior parte passa ao largo disso. Por mais que a gente pense que a ideologia, quando você está falando de uma criança, você pode manipular, a maior parte passa ao largo disso. A realidade da guerra é muito mais forte do que o que eles tentam impregnar nas escolas. Né? E daí tem um outro caso que é só para dar risada mesmo, que é um menino que ele vai ser entrevistado, logo que eles chegam no centro de observação, eles são entrevistados, né? Eles chamam de entrevista de chegada. E daí eles perguntam, né? Qual é o teu crime? O que você fez? Qual é a sua religião? Porque eles botam lá num questionário. No caso de Stavigny, eles não davam muita bola para a religião, mas eles escreviam lá num questionário. Ele fala, minha religião é comunista. Ele tirou a foto do Stalin da carteira e mostra. E a pessoa que fez essa entrevista, o funcionário escreveu. Ele, ao ser perguntado, a primeira coisa da entrevista, ao ser perguntado sobre sua religião, ele tirou uma foto de Stalin e disse que a religião dele é ser comunista. Então, sei lá, é caricato. E esse menino também é meio maluco, porque ele vai dizer que sabotou um submarino alemão e fez ele explodir, então deixa ele para lá. Ele provavelmente está inventando bastante, mas ele se identificava de alguma forma com o comunismo. Então, quer dizer, eu vou ter 2, 3 casos, que eu citei 2 para vocês, efetivos de colaboração, e um monte de caso caricato, né, desse menino que cita Vichy, desse menino que cita Stalin. Nada muito efetivo.
né? Eles realmente, nessa idade, não acho que não se interessavam, porque eles entendem o que está em jogo, e eu tenho várias formas de ver isso, de mensurar o quanto eles entendem como é que a guerra está acontecendo, mas não é uma prioridade, assim como não era para a maior parte da população. Agora, tem outros casos de meninos que chegam no centro de observação, porque, assim, qualquer crime que você cometa no pós-guerra, se você tem menos de 18 anos, é a justiça de menores que vai ter que lidar com isso, não é a justiça dos adultos. Aconteceu agora há pouco de uma secretária de um campo de concentração que tem 95 anos hoje, mas que tinha 17 anos lá na guerra e era secretária, ela vai ser processada pela lei de menores, não pela lei de adulta, porque os crimes aconteceram naquela época, em que ela tinha 17, acontecia a mesma coisa aqui. Então, acontece muito dos meninos serem pegos na Alemanha, fazendo parte de algum batalhão da SS, que existia uma SS francesa, né, uma facção da SS francesa, né, a Brigada Carlos Magno, e eles são pegos lá, são presos, são prisioneiros de guerra, e como eles são menores de idade, eles são mandados para o centro de observação, e são todos eles acusados de colaboração, que era o crime de atentado contra a segurança do Estado, que é um crime que vai ser criado ali no pós-guerra, várias nomenclaturas de crime de guerra. Esses meninos chegam no centro de observação, olha, ele era um SS e estava com a Brigada Carlos Magno, já fica, meu Deus, um nazista, eu estou lidando com um nazista aqui, o que é isso? Não. A gente vai ver que, às vezes, as circunstâncias levaram ele àquilo, e é muito louco como a guerra opera. Esse caso, especificamente, é um menino que foi para a guerra trabalhar, foi para a guerra não, foi para a Alemanha trabalhar, voluntariamente, trabalhar no Reich, os salários eram altos, aqui na França não tinha emprego, pagavam muito pouco, né, e ir para a Alemanha era sinônimo de você receber muito mais do que trabalhando na França, o esforço de guerra alemão precisava de muita mão de obra, então eles faziam propaganda e prometiam mundos e fundos. Esse menino foi junto com outros amigos e foi aos 16, 17 anos. Lá na Alemanha, ele vai estragar uma máquina da madeireira onde ele trabalhava. Ele diz que ele sabotou porque ele é resistente, mas segura essa informação, depois a gente volta para ela. Ele deve ter estragado essa máquina porque estragou. Sei lá, estragou a máquina. Ele vai ser acusado de sabotador. Ele vai ser visto como alguém que está sabotando aquela máquina. Ele vai ser mandado para uma prisão. E a pena, elas são extremamente regulares, esses campos de trabalho. Tanto você podia levar uma sanção e retornar, ou uma pena de prisão, quanto você podia ser mandado para o universo concentracionário. Isso era uma coisa que dependia muito de qual gestapista que estava ali, né? Ou seja, o dono da empresa era nazista ou não, o cara da Gestapo era próximo ao dono da empresa, dependia de várias questões. Não era uma burocracia, mas que a gente acha que a burocracia nazista é mega organizada e lógica, às vezes não é. É extremamente bagunçado. E esse menino, ele ia ser morto. Ele tinha levado uma pena capital por ter sabotado a máquina, ele ia ser fuzilado. O que acontece? Chega lá na cela dele um SS francês, um voluntário francês da SS, da Brigada Carlos Magno, e diz: meu filho, se você se engajar, se você vier com a gente tira dessa prisão. Pronto. O que você ia escolher? Você ia morrer, gente. O menino tem 16, 17 anos, ele tá longe da mãe dele, que inclusive morre durante o momento que ele estava na Alemanha. Quando ele volta para a França, ele é órfão de pai e mãe, ele já não tinha pai. Ele escolheu, disse, ok, eu me engajo, eu vou sobreviver. Ou daqui a pouco se engajou porque achou que aquilo era bom para ele. Não importa. As circunstâncias acabaram levando a essa decisão. Ele não entrou na SS porque eu quero ser um homem do Führer. Não. Né? Então a gente vê que você colocar aquela etiqueta colaboracionista ou mesmo resistente, se você começa a cavar um pouco mais aquela história, você vai ver que as circunstâncias da guerra, elas jogam de jeitos, no mínimo, que a gente não espera, né? De formas extremamente imprevistas. Né? Então, eu não consigo afirmar que existia, pelo menos nessa população ordinária, comum, que são esses meninos que chegam ao centro de observação, uma legião de resistentes, uma legião de colaboradores. Eram, sobretudo, né, jovens comuns tentando sobreviver durante uma guerra da qual eles não tinham nada a ver. Nossa, eu tô assim, né, passada com a quantidade toda a multiplicidade de coisas, né, que você encontrou nesse arquivo, Fran, e assim, tudo muito interessante, assim, são coisas que a gente realmente não tem muito contato, né, claro, sua documentação é mais do que inédita, né, mas assim, é uma abordagem muito diferente realmente do que a gente costuma se deparar, né.
E, bom, uma coisa que a gente ainda não comentou muito ainda, mas que você trouxe um pouco no texto que a gente leu, que você tinha mandado, e que a gente gosta também de trazer um pouco para as nossas discussões aqui no NEPAT, é a abordagem dessas temáticas em sala de aula, né? Então, assim, é como eu acabei de dizer, né? Bom, é uma coisa muito múltipla e, assim, são muitas vezes relatos e vivências que a gente não espera muitas vezes se deparar, né? E a gente queria ouvir você um pouquinho sobre o que você acha, né, de formas produtivas de trazer um pouco essa realidade da guerra, né, para, enfim, crianças e adolescentes também que não viveram a guerra, mas trazer isso de uma maneira que fosse sensível, que fosse compreensível para essas pessoas que estão ali em formação, né, e que realmente, ainda mais aqui no Brasil, como você mesmo apontou, né, não tem a guerra aí como algo no horizonte, digamos assim. Pois é, eu quando entrei no doutorado, foi no final de 2017, eu entrei no curso de Ciências da Educação. Agora eu não mudei o curso, né? Meu orientador mudou de departamento, então eu não sou mais da Ciências da Educação, sou da História. Mas sempre foi uma preocupação que eu tive, né? De certa forma, eu coloquei isso no meu projeto para tentar também me encaixar com o curso de Ciências da Educação, né? Uma forma de deixar isso mais coerente. Mas a minha trajetória desde o início aponta um pouco para a educação. Desde lá, o Observatório de Educação, que eu trabalhei em 2008 até 2010, e as minhas práticas na sala de aula sempre apontaram para isso. Né? A minha minha primeira atividade em sala de aula, no estágio curricular, lá em 2008 mesmo, fazem 12, 13 anos já, foi fazer uma atividade que eu chamei de Cartas do Front. A gente estava trabalhando a Primeira Guerra Mundial, e é uma guerra com a qual a gente não tem muito contato no Brasil. Ela é muito menos mediatizada do que a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Mas uma experiência da guerra que eles ficam muito curiosos são as trincheiras. Então, assim, esse combate de trincheiras, que é muito característico da Primeira Guerra Mundial e que na Segunda Guerra não tem muito sentido, eu achei que era uma experiência interessante. Então, o que eu fiz? Eu fazia com que os meus alunos criassem um personagem. Eles eram alguém da guerra, eles tinham que me dizer de que país eles eram, contra qual país eles lutavam, eles tinham que fazer cartas, né? Fazer uma carta do front, como se estivesse mandando uma carta para alguém. Então, tinha que ter um destinatário e tinha que ter uma data. Então, quer dizer, esses alunos, eles estão mobilizando um monte de conhecimentos históricos que eu podia perguntar em forma de pergunta e resposta. Qual a data da Primeira Guerra Mundial? Quais são os países envolvidos? Não, eu não faço esse tipo de pergunta, porque não tem sentido. Eu faço eles responderem na atividade. Então, eles criavam essas cartas, que tinha lá, sei lá, janeiro de 1915, estou na batalha não sei qual, no norte da França, estou na trincheira, preparei eles, é claro, né? A gente leu trechos do Nada de Novo no Front, que é um livro muito acessível e é bem interessante sobre essa angústia do combatente da trincheira. A gente leu vários trechos, preparei eles, dei todas as aulas teóricas, e no final eles tinham como se mobilizar, né, com todos esses conhecimentos e criar essas cartas, que ficaram maravilhosas. Sim, maravilhosas. Foi a minha primeira experiência, eu disse, meu Deus, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, porque deu muito certo. E eu meio que peguei essa prática das escritas de si, ou seja, escrever sobre si mesmo, mas colocando como um personagem histórico, para minha tese. Então, quer dizer, essas escritas, essas redações, esses desenhos são escritas íntimas, são escritas de si. Eles falam da vida deles e acabam contando a guerra. Então, a minha ideia inicial é esse acervo todo de documentos transcritos, corrigidos, porque, gente, como tem erro de francês, é um negócio horroroso. Erros de ortografia e sintaxe e tudo que vocês imaginarem. Esses documentos transcritos, corrigidos, assim, né, dentro da lógica da língua, vão ser disponibilizados num portal eletrônico, que eu ainda estou tentando ver direitinho qual. Existe uma possibilidade, junto com uma historiadora chamada Manon Pignot, que fez parte de um projeto chamado Infância, Violência e Exílio, que é um portal que está online, vocês podem procurar, chama Enfance, Violence, Exílio, em francês, e tem um acervo gigantesco de todas as guerras do século XX com desenhos ou redações de crianças. Então, seria uma oportunidade de eu contribuir com esse acervo na Segunda Guerra Mundial, para ser também uma ferramenta para os professores que estão em sala de aula e querem fazer uma atividade um pouco diferente, ou querem trazer essa guerra para o cotidiano, né? Guerra, ok, você pode falar de 1000 formas, mas a Anne Frank, do jeito que ela fala muito mais para os seus alunos do que você vai conseguir falar.
Eu estou falando da Anne Frank, que pode ser o exemplo mais banal que todo mundo conhece, mas esse tipo de escrita íntima, né, os diários, as cartas, esse momento que essas crianças falam em primeira pessoa, de como elas viveram, e na maioria são pessoas comuns, isso fala muito mais para as nossas crianças lá no Brasil, que às vezes sofrem com situações de violência extrema. E eu sempre penso numa atividade que foi feita com as crianças da Maré, em que eles tinham que desenhar o medo, que eles tinham medo, e eles desenhavam o helicóptero da polícia, eles desenhavam os policiais que atiravam, as operações policiais. Isso é uma escrita de guerra, de certa forma. Isso é uma escrita íntima de guerra. Então, tentar provocar esses alunos para eles pensarem em situações de violência da própria vida, colocarem elas em contexto, verem que a juventude sempre reagiu a isso e soube o que dizer, tinha como se posicionar, porque ao mesmo tempo que eu falo que esses jovens, eles não iam muito para a resistência, para a colaboração, isso não quer dizer que eles não entendiam e não criticavam e não se posicionavam, pelo contrário, tem vários momentos em que eles criticam os nazistas, e mesmo os aliados em alguns momentos, né, pela questão de que, ok, acabou a guerra e a gente está ainda com fome, o que está acontecendo? Né? Eles se posicionavam politicamente, com uma relação muito forte com a vida deles. Então, quer dizer, é meio que uma prática pedagógica que pode se encaixar para vários períodos históricos, para vários momentos sensíveis ou não, mas que eu vou tentar dar uma pequena contribuição com esse acervo, que vai ser, eu espero, né, conseguir colocar tudo online, ou talvez com uma publicação paradidática também, né? A gente tem ideia de talvez ter algumas redações, alguns casos, e a gente ter um guia sobre situações da guerra, e isso ser feito numa linguagem acessível para os alunos mesmo. Acho que vai ficar até repetitivo a gente falar que tá achando incrível, mas assim, realmente eu achei muito incrível. Eu achei uma iniciativa muito legal, assim. Eu acho que um desafio muitas vezes que a gente encontra mesmo, né, em sala de aula e, bom, não que eu tenha assim uma ampla experiência com isso, né, mas do pouco que eu já vivi, é justamente como levar esse debate de uma forma que seja sensível e compreensível mesmo, né? Igual eu perguntei. E eu achei assim, esse ponto de contato, né, no qual aquela realidade histórica ela se torna não só inteligível no sentido do que rolou, mas que existe realmente um contato, né, com o que as pessoas estão vivendo, isso faz toda a diferença, né? E faz toda a diferença também para a gente entender o que a gente está aprendendo. Então, assim, muito, muito massa. E, bom, acho que a gente já pode ir encaminhando para nossa pergunta final aqui, né, para finalizar um pouco com essa ideia de voltar ao começo, né, algumas das questões que a gente levantou no início do episódio e trazer um pouco elas aqui. O que você acha, então? Você acha que é possível dizer que existe uma perspectiva que seja infantil ou juvenil sobre a guerra, né? A narrativa construída por esses sujeitos, ela é diferente ou nós é que realmente criamos essa ideia de que eles não percebem a guerra como os adultos ou percebem ela de uma maneira atenuada, né? Você acha que as produções que a gente tem, né, elas trazem, né, produções eu digo, de filmes, livros, enfim, elas trazem as crianças e os jovens como narradores e narradoras, né? Elas fazem isso de uma forma que você considera ética, né? Em que pé que você colocaria tudo isso? Bom, meio que a pergunta de $1 milhão da minha tese é essa, né? Existe uma especificidade do olhar juvenil, infantil sobre a guerra, né? E é uma pergunta que ainda não tem uma resposta fechada. Espero que lá, quando chegar no 10º capítulo, eu consiga chegar a uma conclusão. Mas existe algumas especificidades, existem algumas nuances que os mais jovens fazem que os adultos não conseguem fazer. Existe uma forma de ver a guerra diferente. Eu vou dar um exemplo bem específico, do qual eu já escrevi até essa parte, que é no primeiro capítulo. Quanto mais jovem a criança, mais ela vai ver os bombardeios e as bombas como espetaculares, como, né, como uma coisa bonita, como um espetáculo. Daí eu vou me lembrar da cena final, quase final, do Jojo Rabbit, em que ele está com a menina na janela. Sem dar muitos spoilers, né? Não vou falar para quem não viu. Ele está com a menina na janela e eles veem ao longe as bombas, né? Que na verdade é a batalha de liberação da Alemanha, né? Lá em 45, e parece uma cena bonita, né? Uma cena romântica, inclusive, com aquelas bombas no fundo. Eu tenho problemas com o Jojo Rabbit, eu acho ele bem problemático para várias coisas. Gostei do filme, chorei no final, acho a cena final a coisa mais fofa do mundo, botar o David Bowie lá é uma coisa genial. Mas eu acho que ele que tem, não é nem a questão do anacronismo, acho que tem umas formas de representação do nazismo ali que ou infantilizam ou deixam margem para muita coisa. Eu acho o filme complicado. Prefiro outros filmes clichês como A Menina do Pijama Listrado, ou o Menino do Pijama Listrado, A Menina que Roubava Livros, que são clichês pra caramba, e não são ficções, mas eu acho que retratam a guerra de uma forma um pouco mais
sóbria do que o Jojo Rabbit, que eu acho que extrapola um pouco na infantilização e tudo isso. Mas as crianças, elas têm esse olhar mais específico, né, de conseguir ver no bombardeio, antes do perigo iminente, algo espetacular. Tem um menino que eu acho lindo que ele escreve na redação, eu já citei nesse capítulo, não aguentei, tive que usar. Ele fala que os bombardeios do dia D, ele mora na Normandia, parece que deixam o céu como um pêssego púrpura, um pêssego maduro, cor púrpura. Ele compara o céu com o pêssego. Eu acho a coisa mais linda. Então, quer dizer, um adulto, ele não ia ter essa visão. O adulto, né, em função de todas as responsabilidades, da noção de que ele tem, de que está acontecendo, ele não conseguiria ver isso. A beleza num momento de terror. Mas os meninos também, ó, em seguida que ele lembra dessa imagem que ele fala, ele vai saber a imensidão do terror, né? A gente tem um menino que morre com a mãe nos braços dele. Ela dá o último suspiro nos braços dele, no meio da casa toda destruída. Ele está ali no meio do bombardeio e ele escreve sobre isso. Então, quer dizer, a juventude, ela consegue transitar, né, em todas essas narrativas, eles conseguem viver o conflito, perceber como o conflito se dá, por mais que eles não tenham noção das disputas que estão em jogo, eles têm noção do que aquilo significa, por mais que às vezes repitam alguns discursos dos adultos, né, a gente nota que eles têm uma forma original de contar e de dar a opinião deles sobre muitas coisas, e a gente vê nas próprias ficções de guerra, né? Se eles não tivessem noção do que está em jogo, o menino alemão não ia mentir que ele era judeu, para se safar de alguma forma, ou para não ser visto com desconfiança por aquele soldado que vai acabar querendo adotar ele. E isso aconteceu mesmo. O soldado só não adotou porque a justiça alemã não deixou. E não encontrava o registro dele, claro, meu nome era falso, aí ele não conseguiu adotar. Mas ele teria adotado se tivesse dado certo, né, aquela ficção toda. E tem um capítulo especial que eu gosto muito, e eu gosto do título que eu dei para ele, né, que quer dizer escrever a história enquanto ela é feita. Porque em Savigny, no final de 44 e no ano de 45, eles propõem uma atividade nas aulas de história que eu achei genial, que é extremamente banal. Escreva o que você sabe dos acontecimentos de 39 aos dias de hoje. Ponto. Troço mais amplos, pode falar qualquer coisa. E a maioria vai fazer uma cronologia da guerra. Mas pensem comigo, essa guerra não está cronologicamente organizada ainda. Os historiadores não mexeram com a guerra, não criaram essa cronologia. Ela não é ensinada em sala de aula. Esses meninos que estão com 16, 17 anos na maioria já saíram da escola há tempo. Nessa faixa de populacional, eles só estudavam até os 14 anos, quando eles tiravam o diploma do primário, e depois não estudavam mais. Olha lá se tirasse o diploma. Então, quer dizer, eles conseguem criar uma cronologia da guerra. Eu tenho cronologias de 3 páginas, em que eles citam, sei lá, a Conferência de Yalta. Eles citam tudo aquilo. Eles tiraram de onde? Do jornal. Do que eles viveram, do que eles erram as datas, muitas vezes, erram os nomes, eles escrevem Roosevelt de um jeito horroroso e totalmente errado. Tudo bem, eles são franceses, eles não são obrigados a saber, mas é muito interessante, porque eles conseguem criar essa cronologia da guerra, eles conseguem mostrar que eles entendem que ela é um evento histórico, eles conseguem periodizar a guerra. Eles conseguem entender o que mudou lá em 41 e o que muda quando Stalingrado cai. Eles colocam Stalingrado como um marco da guerra. Quer dizer, eles entendem esses acontecimentos e eram meninos, muitos quase iletrados, né, que vão tirar isso essencialmente da imprensa, que era a forma como as notícias chegavam, com bastante atraso, obviamente, naquela época, não chegava instantaneamente como hoje com a internet. Não existe esse acesso rápido à informação. Então, isso me deixa me deixa muito surpresa, né? Esse capítulo é um capítulo que eu gosto muito, vai ser lá acho que é o 8º capítulo ou 9º, que eu achei extremamente interessante. E uma coisa que uma historiadora que eu já citei, né, a Manon Pignot, lá do portal Infância, Violência e Exílio, que ela é uma das especialistas da infância na França, ela trabalha com a Primeira Guerra Mundial, e ela fala assim, que ela reivindica isso, e eu concordo com ela, que a gente não tem que ver as crianças como sujeitos históricos menores, porque eles são menores de idade, porque eles são mais jovens, mas que a gente tem que enxergar eles como sujeitos históricos, em francês, né, à part entière, ou seja, sujeitos históricos plenos, que entendem que são manipulados, assim como os adultos são, que às vezes não entendem muito bem politicamente o que está acontecendo, mas que sentem aquilo e que têm, né, um espaço de palavra, né, tem um espaço para mostrar como eles viveram todos esses momentos históricos sensíveis. Nossa, achei muito bom. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, assim.
Lógico que quando a gente vê essas produções, tipo Jojo Rabbit e Menino Pijama Listrado e tal, você até pensa, né, nossa, realmente a visão de uma criança é diferente, né, e tal, mas você não para pra pensar nisso profundamente, e ouvindo você falar, realmente aprendi muito, porque realmente é um tema, até mesmo como você mesmo falou, né, inexplorado, então acho que seu trabalho vai ser uma contribuição enorme, e principalmente se você conseguir fazer um material didático e tal, como você falou, acho que vai ser incrível. A gente, sei lá, a gente só agradece mesmo pela aula, e queria saber se você tem alguma consideração final para fazer, quer fazer algum, sei lá, algum jabá, alguma coisa aí, fica à vontade. Bom, eu queria agradecer demais o convite, porque para mim esse último ano foi bastante difícil na minha pesquisa, né? Eu tive a bolsa cortada num momento que eu precisava de uma prorrogação, então vou fechar com uma bolsa da CAPES de 2 anos e 4 meses, e não 4 anos, como normalmente os governos dariam, né? Então fui atingida em cheio por esse corte. Eu moro com meu namorado aqui, estou numa situação privilegiada em relação a outros bolsistas, mas com a Covid, com a pandemia, procurar emprego está muito complicado. Eu passei pela Covid, então minha pesquisa ficou uns 3 meses, 3 meses parada. Foi bem difícil, eu estou voltando agora, assim, ainda com uma sequela ou outra. Então, assim, eu adoro, eu sou muito apaixonada pela minha pesquisa e eu ocupo todo e qualquer espaço para falar dela, né, é difícil hoje incentivar as pessoas a fazerem pesquisa, é difícil, né, porque a gente tem que ser realista e tem que dizer o quanto isso é complicado, e, bom, às vezes meu Twitter vira um muro de lamentações, mas para quem quiser ter um pouco de contato, eu falo da minha pesquisa, assim, não de uma forma profissional como Nepati, eu acho genial. Ai, gente, vocês têm a estética e essas publicações são maravilhosas, eu adoro, eu vivo olhando no Instagram, mas eu uso o meu perfil pessoal do Twitter, que é Fran, que nem o Fran, assim, de apelido, né, underline Becker, meu Becker é com CH, não é com CK, para falar um pouco das minhas descobertas, das coisas que eu estou lendo. Às vezes eu faço lá uma thread, por exemplo, agora aconteceu de 2 senhorinhas de 90 e poucos anos serem vacinadas no Rio e em São Paulo, e daí eu fui lá, como elas eram crianças na época da guerra, eu fui lá, localizei os documentos delas, né, são 2 senhoras judias que sobreviveram à guerra. Então, eu trago um pouco isso para o cotidiano. No Twitter, eu não gosto de ser muito teórica, no sentido assim de falar difícil, de trazer conceito. Eu acho que eu tenho essa coisa do didatismo, assim, espero que, né, tenha ficado, o que eu falei ficou claro aqui, né? A gente sempre acha que faz uma coisa, vai saber. Mas eu tento ser sempre didática, falar bastante da minha pesquisa nessas perspectivas, assim, bastante comuns. E faço, talvez, algum tipo de divulgação científica, mas não com a intenção, né, como vocês fazem, mas gosto bastante de falar de história e da minha pesquisa, né? Então, ter esse espaço, esse podcast é mais um material que eu vou indicar para quem quiser saber um pouco mais, né? Eu já tinha participado do podcast da Trivialista, da Débora Salve, que é historiadora também lá do Rio Grande do Sul, no ano passado, no momento que eu não tinha esse índice, esse plano de capítulos que eu passei para vocês, para a gente discutir. Então, muita coisa amadureceu de lá para cá. Se você for escutar o primeiro e escutar o segundo, muita coisa vai ser parecida, mas muita coisa foi aprofundada também. Então, ocupo todo e qualquer espaço, né, para falar um pouco sobre a minha pesquisa. Se eu puder, eu ia fazer só umas indicações de filme, livro, será que dá? Tá bom. Tem um filme que vai parecer que eu vou ser intelectual pedante, mas não é a intenção, que é um filme do François Truffaut, que é um filme de 59, que é um filme da Nouvelle Vague francesa, desse cinema cabeção francês. Mas não é por isso que eu estou indicando esse filme. Ele é lindo, é um filme maravilhoso, mas o François Truffaut passou por um centro de observação. Ele foi um menino delinquente. E esse filme que ele faz, que é um marco da Nouvelle Vague, é autobiográfico. É uma história dele, na época em que ele passou por um centro de observação por ser um menino delinquente, simplesmente porque é uma família que não cuidava muito bem dele, ele é um menino que acaba se perdendo, acaba cometendo alguns erros e vai para esse centro de observação, que não fala o nome no filme, mas que é Savigny-sur-Orge, que é uma instituição que era tipo numa fazenda, bem longe da cidade. Então, quem assistiu o filme vai dar a entender, é mais para o fim que aparece de observação, que está falando da instituição com a qual eu trabalho. Se chama Os Incompreendidos. Né, em francês é Les 400 coups, os 400 golpes. Esse é o nome em francês, em português ficou Os Incompreendidos, de 1959. E por mais que seja um filme da Nouvelle Vague, vai dizer, filme francês chato, preto e branco. Gente, é lindo, é maravilhoso, é um filme muito legal, é a perspectiva da infância, dá uma noção de como é que eles viviam essa juventude meio pobre parisiense, é uma família pobre,
Então, acho muito legal para ter uma noção do que eu estou falando, não a ver com a guerra, né? Porque ele foi preso num dos centros em 1947, e o dossiê dele sumiu do arquivo, tá? Eu queria ler o dossiê do François Truffaut e alguém sumiu com ele. Mas tudo bem, deve ter entregue para ele, o que é totalmente irregular, mas ele é François Truffaut, né? Enfim, esse é uma dica. Tem um outro filme, eu não vi esse filme, mas eu vou indicar igual, porque ele tem um livro. E eu li o livro, e o livro é maravilhoso. E em português, o título é bem estranho, mas tudo bem, isso acontece. Que tanto o livro quanto o filme em português chamam Os Meninos que Enganavam os Nazistas. E é um filme que não rodou muito, eu não assisti. Uma amiga minha que leu o livro disse que o filme não é bom, tão bom. Talvez o filme não seja bom, vão para o livro primeiro, que tem o mesmo nome, do Joseph Joffo. Depois eu posso mandar para vocês postarem na descrição do episódio ou divulgarem. E é bem legal, um menino judeu aqui de Paris, e ele conta essa história. O livro é lindo, lindo, lindo demais, muito legal mesmo. E ele foge, né, acaba saindo da zona ocupada, vai para a zona, entre aspas, livre do país, né, ele se salva da guerra, e é um filme bem legal. Existe um livro que os professores podem usar, que eu usei, me ajudou bastante, só que todas as vezes que eu olhei, ele estava meio que esgotado, ou meio caro, mas bom, é uma coisa de dar uma olhadinha, que chama Éramos Jovens na Guerra, Cartas e Diários de Adolescentes que Viveram a Segunda Guerra Mundial, das autoras Sarah Wallace e Svetlana Palmer. Depois eu posso passar para vocês também, é bem legal. Tem situações de uns 10, 15 adolescentes, mas assim, Japão, sabe? Poxa, um menino japonês que escreve sobre a guerra, um menino no cerco de Stalingrado, que está morrendo de fome. São situações extremamente diferentes, então acho que é um aporte didático bem legal para trabalhar essas escritas em sala de aula. Tem um outro clássico francês, intelectual / cabeção, que eu queria indicar, mas que é lindo demais, que chama Adeus Meninos. É um filme de 87, do Louis Malle, e é uma história também meio autobiográfica do autor. Ele não é judeu, ele é um menino católico, ele é colocado num internato católico onde se escondem judeus. Então ele tem esse contato com a guerra a partir desses colegas judeus que estão internados com ele no orfanato. O filme é extremamente trágico, como a gente pode imaginar, mas dá uma noção, então, dessa guerra na França também. E o último livro, que é bem fácil de achar esse, ao invés do outro, que não é um livro que eu vou indicar com muitas ressalvas. Vocês comentaram da Svetlana Alexievich lá sobre o livro Da Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Eu vou indicar outro livro dela, só que esse livro, assim, a Maria fala bastante no Instagram sobre como é que é a relação dela com as fontes, em que ela trabalha com as atrocidades nazistas o tempo inteiro, né? Eu tenho vezes que eu quebro, e também isso me afeta bastante, mas eu tenho, assim, uma resistência maior a conseguir trabalhar, e a gente coloca a nossa objetividade historiadora em primeiro lugar, e a gente toca o barco. Meu namorado, por exemplo, quando eu boto ele nas enrascadas de me acompanhar em visita a campo de concentração, coitadinho, não aguenta. Mas, né, é porque não é fácil. Para mim um pouco mais tranquilo, apesar de que eu entrei lá no Esconderijo de Dani Frank e chorei que nem uma criança. Mas esse livro da Svetlana Alexievich, que chama As Últimas Testemunhas, é só com relatos de adultos que foram crianças na guerra. E crianças na guerra, não na França ocupada, que existia um nível de violência, de terror, mas que não é comparável ao nível de violência e terror dos territórios soviéticos. Então, ali a gente está falando, sobretudo, de crianças que tiveram contato ou com a repressão nazista ou com a repressão soviética, e são relatos de extrema violência, de extremo sofrimento, e são bem desoladores. Então, eu mesma, apesar de já ler, sei lá, não sei quantos livros eu já li com relatos de crianças e relatos da guerra, eu só conseguia ler um capítulo por dia, e o livro deve ter uns 50 capítulos micro, assim, de 5, 6 páginas. E era um negócio desse, eu lia 1, 2 capítulos e vão para outra leitura, sei lá, vou ler sobre o bombardeio na Normandia, que é mais tranquilo do que isso, né? Porque realmente é um livro bem pesado, mas para quem tiver interesse e quiser pegar um pouco dessa questão da violência extrema e a infância, que é um negócio que a gente não consegue colocar na mesma imagem, né? Não é por nada que a criança é usada como a vítima da guerra por excelência desde a Primeira Guerra Mundial, e a gente vai ter na Guerra da Espanha uma utilização política gigantesca pelos dois lados, da criança vítima na frente das ruínas. Não é por nada, porque para nós que somos pessoas que não somos psicopatas, que não somos sociopatas, que temos sentimentos, ver uma criança sofrendo é meio que o ápice, né, do sofrimento humano para a gente. Então, é uma forma de ver isso de uma forma bastante crua, né? Fora do estereótipo, mas bastante crua desse dia a dia da guerra, dessas situações extremas.
em que toda a população é colocada frente a um conflito bélico, mas que as crianças elas têm percepções e lembranças, né? Vai ter uma menina que vai falar que lembra do cheiro daquela estação, das flores, né? E isso faz ela se remeter à época da guerra, é uma forma de ela voltar no tempo e relembrar. Enfim, é bastante interessante, eu acho que quem tiver interesse, com muitas ressalvas, devagarzinho, pode ler. Eu e Ana, a gente já tá vacinada aqui com essa coisa de ficar lendo os nazistas falando lixo, assim. No meu caso, eu acho que ainda é um pouco pior, porque a Ana pelo menos só leu um, né? Eu leio 23. Então, assim, tem que ter estômago mesmo, é muito complicado. Eu acho que relato de testemunho, não sei, eu tenho a impressão que é pior. Todas as vezes que eu li alguma coisa de, por exemplo, Primo Levi mesmo, que é clássico, né? Eu tenho muita dificuldade, assim, é bem pesado mesmo. Tipo assim, eu nem estudo isso, mas os livros que eu já li para indicar pro Nepate é tipo assim, você acha que você tá bem, aí você tá lá lendo, não, tô tranquila, aí de repente fala tipo assim, uma coisa, você fica assim, não dá mais, não consigo. Tipo assim. Não, é pesado mesmo. Mas essas Até a Guerra indicações... Não Tem Rosto de Mulher já achei difícil de terminar. Dizem que Vozes de Chernobyl também é super pesada. Eu também nunca li. Essa mulher faz só livros muito pesados. O fim do Homem Soviético também te deixa no chão, Todos, né? Todos eles. Quer ficar mal é ler as Svetlana, né? Mas quem está ouvindo a gente, não se preocupe que todas as indicações vão estar no nosso site, nos posts que a gente faz lá. E, bom, agradecer a Fran mais uma vez, né, pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu sempre gosto muito de conversar sobre pesquisa dos outros, assim, eu sempre acabo pegando muitas dicas. O episódio que a gente fez com o Tavos também sobre literatura e Segunda Guerra Mundial foi mó bate-papo. Eu acho que para quem tá falando também é legal, né? É sempre bom falar sobre a pesquisa, que a gente acaba pensando Sem outras dúvida. coisas. E, enfim, agradecer por essa disponibilidade, aprendemos muito. E é isso aí. Volte sempre. Obrigadão. Tamo lá no Twitter, é só me escrever, a gente troca ideia. Nossa, foi incrível mesmo. Já te segui no Twitter, já também, apesar de que eu sou uma negação em mexer no Twitter, nunca sei direito o que eu tô fazendo. Mas, assim, nossa, a gente aprendeu demais, super, assim, né? E foi incrível mesmo. Vamos marcar de novo. E quando toda essa situação melhorar, a gente dá um jeito aí de trocar mais ideia, com certeza. Muito, muito obrigada. Foi ótimo. E obrigada para todo mundo que está ouvindo também. Fran, já falamos 1 milhão de vezes nesse episódio, mas vamos falar de novo. Foi incrível, a gente podia ficar aqui 5 horas escutando você falar, assim, não só a sua pesquisa é incrível, mas acho que dá para ver a paixão que você tem por esse tema, então foi uma experiência maravilhosa. Muito obrigada por vir falar aqui com a gente hoje. É isso, gente. Então, um beijo e até a próxima.